Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vendedor de Ideias. Eu sou Léo Martins, acho que você já me conhece, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto muito interessante e importante, porque muitas pessoas têm sido acometidas por esse problema nas suas relações sociais. É um tipo de comportamento que pode ser muito prejudicial a você e às pessoas ao seu redor. É bem possível que você ou se identifique com aquilo que a gente vai mencionar aqui, ou identifique pessoas ao seu redor que têm esse tipo de comportamento. Que comportamento é esse? É o chamado comportamento passivo-agressivo. É possível que você já tenha ouvido falar dessa expressão ou desse tipo de comportamento em alguns estudos ou matérias que abordam comportamento humano. E aqui a gente vai falar um pouco sobre como a gente deve evitar essas características que são tão nocivas, prejudiciais nos seus relacionamentos e que não só isso, podem prejudicar muito as suas habilidades de persuasão, de conversa e de falar em público. Certa definição diz que o comportamento passivo-agressivo é um comportamento dissimulado de hostilidade. O que significa isso na prática? Geralmente, pessoas que assumem esse comportamento, elas costumam evitar conflitos, por assim dizer. Elas assumem uma atitude passiva por não enfrentar o problema, não tentar solucioná-lo. Geralmente, pessoas que têm um comportamento passivo-agressivo, elas costumam ter dificuldades de expressar seus sentimentos, especialmente sentimentos negativos, como raiva, frustração ou insatisfação. Existem algumas características específicas que definem pessoas com esse tipo de comportamento, e é importante que a gente evite essas características e evite assim também essa atitude, uma atitude passivo-agressiva. Quais são alguns dessas características ou desses comportamentos que definem a atitude passiva-agressiva? Um deles é a teimosia, o outro são piadas de mau gosto, o uso constante de ironia, sarcasmo, ou pessoas que fazem o papel de vítima, o vitimismo assim chamado. Existem diversos fatores que podem fazer com que uma pessoa assuma essa atitude ou um comportamento passivo-agressivo. Às vezes o ambiente onde a pessoa foi criada não proporcionava que ela tivesse liberdade, que ela se sentisse à vontade para expressar seus sentimentos. Muitas vezes as pessoas são criadas em ambientes que desincentivam a pessoa desde jovem, desde criança, a demonstrar ou a expressar sentimentos negativos. Muitas vezes os adultos tratam esse tipo de sentimento como bobagem, besteira. Afinal de contas, a criança não tem que pagar contas, não tem muitas responsabilidades que a vida adulta tem e isso faz com que ela reprima os sentimentos negativos. É por isso que é importante a gente dar atenção a esses sentimentos e a gente vai ver aqui porque que algumas vezes eles são tão necessários. Nesse vídeo a gente vai abordar duas coisas principais, dois subtópicos sobre esse assunto. Primeiro, como evitar o comportamento passivo-agressivo. Segundo, como lidar com pessoas que têm esse comportamento ao nosso redor. Talvez tenha alguém no seu trabalho que assuma essa atitude, na sua família ou entre os seus amigos e colegas. Como nós podemos lidar com essas pessoas, não se deixar ser influenciados por elas? Vamos ver isso nesse vídeo agora. A primeira coisa que a gente precisa entender para lidar melhor com características que têm a ver com comportamento passivo-agressivo na nossa personalidade é entender a importância de ter sentimentos negativos, como por exemplo raiva e insatisfação. Esses sentimentos eles são naturais do comportamento humano e eles são necessários em muitas situações, porque quando são bem direcionados, eles servem de proteção para nós, contra ameaças à nossa integridade, por exemplo. Quando uma situação, um ambiente, ele se torna desconfortável para nós, a nossa reação de raiva, de insatisfação, de frustração faz com que a gente evite aquele ambiente ou aquela situação nos protegendo, a nossa paz interior e a nossa integridade física em muitas situações. Por isso, ter raiva não é ruim, não é errado. Ter raiva muitas vezes nos protege quando essa raiva está sob controle e é bem direcionada. Ao mesmo tempo, é importante que a gente saiba diferenciar entre ter raiva ou ter ódio por atitudes e comportamentos que as pessoas assumem, ou ambientes e situações que às vezes nós nos encontramos, com odiar a fonte, as pessoas que praticam aquilo. É muito importante a gente seguir aquele ditado antigo que diz: odeie o pecado e não o pecador. Afinal de contas, as pessoas têm o direito de agir como agem, de pensar como pensam, de tomar as atitudes que querem para a sua vida. Na verdade, nós temos pouco ou nenhum controle, muitas vezes, sobre o que as outras pessoas pensam e fazem. Quando a gente se conscientiza dessa limitação que nós temos na atitude, no comportamento de outras pessoas, nós mantemos a nossa paz interior e a nossa sanidade mental, por assim dizer.
A segunda coisa que é essencial para a gente poder lidar melhor com o comportamento passivo-agressivo, na verdade, para evitar esse tipo de comportamento e isso não prejudicar nossas habilidades de oratória e persuasão, é a gente assumir uma atitude assertiva ou utilizar uma linguagem assertiva. As duas coisas estão relacionadas. O que significa isso? A atitude ou linguagem assertiva é exatamente o oposto da linguagem passiva-agressiva. É quando você, ao passar por situações ou ao lidar com pessoas que deixam você com raiva, frustrado ou insatisfeito, você saber expressar isso da melhor maneira possível, sempre atribuindo boa motivação às pessoas, não achando que elas fazem aquilo ou agem daquela maneira de propósito, para te magoar ou te ofender. É muito importante a gente sempre dar o benefício da dúvida para as pessoas. É muito importante a gente tratar as pessoas como gostaríamos de ser tratados. É bem provável que em alguma situação da sua vida você já tenha ofendido alguém mesmo sem querer e com certeza você gostaria que a pessoa te desse o benefício da dúvida. Por isso, ao passar por situações frustrantes, insatisfatórias ou mesmo que te deixem com muita raiva, saiba se controlar e dar o benefício da dúvida. Será que aquela pessoa teve mesmo a intenção de te ofender, de te maltratar? Procure resolver os assuntos, procure conversar de forma aberta sobre o que você sente. Dessa maneira, suas relações sociais vão melhorar e com certeza você vai saber lidar melhor com esse comportamento e evitar a todo custo a atitude passiva-agressiva. O terceiro ponto para lidar com o comportamento passivo-agressivo em você mesmo é você procurar ajuda profissional. Isso é muito importante. Muitas pessoas, ao ver matérias, conteúdos, vídeos como esse aqui que tratam desse problema, elas passam a se conscientizar que elas têm essa necessidade, a necessidade de mudar de comportamento, de mudar de atitude. Mas elas não veem meios específicos para mudar isso. As dicas que nós consideramos aqui até agora, elas são na verdade apenas teóricas. Na prática a coisa é bem diferente, é mais difícil de você mudar um comportamento adquirido ao longo de muitos anos de vida. Por isso é importante a pessoa procurar ajuda profissional, a pessoa realmente procurar pessoas qualificadas para tratar de comportamento, pessoas da área da psicologia que vão poder, e outras áreas também similares, que vão poder ajudar você a lidar melhor com o seu tipo de comportamento, esse comportamento tão prejudicial a você e a outras pessoas. Procure ajuda profissional, com certeza você vai se sentir melhor depois de fazer isso. Mas afinal de contas, se você não tem essa atitude passiva-agressiva, como você pode lidar com pessoas que assumem essa postura, que têm esse tipo de comportamento? Primeira coisa, procure não ser influenciado pela pessoa. Procure manter a sua paz de espírito. Não tente responder com rispidez, com grosseria ou ignorância, atitudes que a pessoa toma como piadas de mau gosto, aquilo que eu já mencionei, ironia e sarcasmo. Se você não se deixar ser influenciado por pessoas que têm essa atitude, você vai assim contribuir para que ela mesma possa se conscientizar de que ela está assumindo uma postura inadequada, prejudicial a ela mesma, e ela vai poder mudar de atitude. Isso é uma boa maneira de lidar com pessoas que têm atitude passiva-agressiva. Segunda coisa, seja positivo e otimista com as pessoas. Não ache que as pessoas que assumem o comportamento passivo-agressivo na verdade são mal intencionadas. Elas têm o desejo, a motivação de te ofender, de te tratar mal. Muitas vezes, como eu já mencionei, as pessoas foram criadas em ambientes onde elas não conseguiram e aí passaram a assumir esse comportamento de não conseguir expressar sentimentos negativos, de expressar raiva, frustração e decepções. De forma que a pessoa se torna uma pessoa mal-humorada, por assim dizer. Não revide e procure ter uma atitude positiva para com a pessoa. Se você tem intimidade suficiente com ela, você pode também incentivá-la a procurar ajuda profissional. Isso é essencial, porque pessoas qualificadas para tratar desse tipo de problema e de comportamento vão ajudar a pessoa a lidar melhor com a sua atitude. Tome cuidado para não julgar as pessoas, às vezes no seu trabalho, quando um superior, um colega de trabalho te tratam mal, por assim dizer. Respondem com rispidez, com grosseria. Às vezes a pessoa só está num dia ruim e isso faz com que ela tome essa atitude que na verdade não é culpa sua. Procure dar sempre o benefício da dúvida às pessoas como você gostaria que elas dessem a você. Todos nós passamos por problemas, decepções, traumas na nossa vida. Isso faz com que às vezes, em alguns dias, a gente acabe ficando mal-humorado, por assim dizer, e querendo ou não, vez por outra, até assumindo, mesmo que de forma temporária, a atitude passiva-agressiva. A questão é, há pessoas que têm essa atitude ou esse comportamento de forma permanente, e isso precisa ser tratado. A pessoa precisa se conscientizar do seu problema e também procurar ajuda. Portanto, se você se identificou com alguns dos tipos de comportamento ou características que eu mencionei aqui, seja na sua personalidade ou de outras pessoas ao seu redor, procure ajudar essas pessoas, procure ajudar a si mesmo a melhorar o seu comportamento, a sua atitude.
não atribuir má fé às pessoas, incentivar pessoas que assumem essa atitude a procurar ajuda profissional. Se você fizer isso, as suas relações sociais vão melhorar, você vai melhorar suas habilidades de oratória, persuasão, falar em público, conversar e vai conseguir, de maneira correta, de maneira assertiva, expressar seus sentimentos negativos, algo que é tão importante em todas as relações humanas. Pessoal, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até o final. Eu espero que ele tenha de fato ajudado você e outras pessoas. Não esqueça de compartilhar com as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse vídeo. E também curta, deixe seus comentários aqui, sugestões de tema ou o que você achou desse vídeo de hoje. Tá certo? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.